Fala galera, meu nome é Davi Caldas, eu sou um dos criadores, administradores e articulistas do Reação Adventista e hoje eu estou aqui para fazer um convite para os inscritos do Reação Adventista no YouTube. O meu convite é para que você se inscreva também no canal Intelectus Podcast. O Intelectus Podcast é um projeto pessoal que eu iniciei há cerca de 3 meses e que tem o intuito de publicar diversos episódios sobre variados assuntos. Evidentemente, uma das temáticas principais do Intelectus Podcast é teológica. Então, se você já estava acostumado com o trabalho que eu vinha fazendo no Reação Adventista, o que você vai encontrar no Intelectus Podcast é algo bastante parecido. Além de assuntos teológicos, eu também falo no podcast sobre libertarianismo e anarcocapitalismo. Para quem não sabe, eu sou um libertário já há algum tempo. E, aliás, essa é uma das razões pelas quais eu preferi abrir um podcast próprio para poder publicar esse tipo de conteúdo. Afinal de contas, o Reação Adventista não é um projeto oficialmente libertário. Eu sou libertário, mas o Reação Adventista em si não tem uma posição política definida. Assim sendo, no Intelectus Podcast, eu sou mais livre para falar das minhas posições sobre os mais variados assuntos. Muito bem, antes de finalizar esse convite, eu gostaria de mencionar brevemente o que eu já publiquei no Intelectus Podcast. Sobre fé e razão, por exemplo, eu publiquei os seguintes episódios. O episódio 10, onde eu explico por que eu sou cristão. O episódio 11, onde eu falo sobre o argumento cosmológico para a existência de Deus. O episódio 12, onde eu falo sobre o argumento teleológico para a existência de Deus. O episódio 13, onde eu falo sobre o argumento da moral e o argumento da razão, ambos também para a existência de Deus. O episódio 17, onde eu faço uma investigação sobre se existe uma religião verdadeira e qual seria essa religião. O episódio 18, onde eu apresento argumentos para a veracidade da fé cristã. O episódio 19, onde eu apresento especificamente argumentos para a veracidade da Bíblia Sagrada, a Bíblia judaico-cristã. E o episódio 20, onde eu apresento argumentos para a ressurreição de Jesus. Além disso, eu já gravei alguns episódios sobre o protestantismo, como, por exemplo, o episódio 25, onde eu trabalho como que um protestante e um católico devem discutir. O episódio 26, sobre se o sola escritura é um princípio bíblico. O episódio 28, sobre se Pedro foi o primeiro papa. O episódio 29, sobre se o livre exame da Bíblia realmente leva à multiplicidade de igrejas. E também um episódio extra, onde eu reajo ao padre Paulo Ricardo sobre uma fala que ele faz em relação à Bíblia. Eu também publiquei 2 episódios que falam sobre as raízes judaicas da fé cristã. É o episódio 27, intitulado Não, a Igreja não substituiu Israel, e o episódio 30, chamado Como a Igreja se tornou antijudaica. Alguns episódios que eu já gravei, mas ainda não publiquei, versarão sobre as doutrinas distintivas da Igreja Adventista, como, por exemplo, o sábado, a distinção entre as carnes puras e impuras, a mortalidade da alma e a ideia de que o inferno não é eterno. Todos esses episódios estão grandemente baseados em textos que eu já escrevi no Reação Adventista desde 2016. Ou seja, eu estou pegando grande parte dos temas sobre os quais eu já escrevi ao longo dos últimos anos e transformando em podcasts. Mas também há, claro, argumentos novos e também maneiras mais precisas que eu encontrei de me expressar. Em suma, se você gostava de acompanhar o meu trabalho por escrito, então provavelmente vai gostar de acompanhar esse trabalho por áudio. Para além desses episódios de temática estritamente teológica, eu também já publiquei vários episódios sobre libertarianismo e anarcocapitalismo, como eu já mencionei. Existe, por exemplo, uma playlist no Intelectus Podcast chamada A Bíblia contra o Estado. Ela já possui 7 episódios e ali eu explico em cada um deles como que a Bíblia possui diversas passagens que indicam que o conceito de Estado não é bíblico. Temos nessa playlist os seguintes episódios. O episódio 3, chamado Gênesis 1 e 2 contra o Estado. O episódio 6, chamado Israel era uma anarquia divina. O episódio 7, intitulado O dízimo era um tipo de imposto. O episódio 21, chamado O Decálogo contra o Estado, o episódio 22, chamado Jesus contra o Estado, o episódio 23, chamado Romanos 13 defende o Estado, e o episódio 24, chamado Apocalipse contra o Estado. E para além dessa playlist, existe uma playlist específica com episódios explicando o que é o libertarianismo,
se existe propriedade privada, como o Estado distorce a realidade, como uma sociedade poderia funcionar sem Estado, se o livre mercado é ético, se o livre mercado funciona, por que me tornei libertário, se o libertarianismo é compatível com o conservadorismo, se existiram sociedades na história que não tiveram Estado e como essas sociedades funcionaram. Em suma, esse é o conteúdo que tem sido postado no Intelectus Podcast e eu gostaria de pedir ao ouvinte que se inscreva no Intelectus Podcast e acompanhe o meu trabalho por lá. Se puder também indicar o canal para outras pessoas, eu ficarei muito grato. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o convite. Fique com Deus e a gente se esbarra nos episódios do podcast.